Olá, vou gravar hoje Gênesis capítulo 42. Vou ministrar para vocês tudo aquilo que Deus tocar no meu coração. Vendo então que Jacó, que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Gente, vocês se lembram daquela passagem que a gente leu lá atrás? Quando José teve o sonho que os irmãos iriam se inclinar para ele, que os irmãos ficaram chateados com ele e acabaram vendendo ele. Olha aqui, ó, a prova do sonho de José, os irmãos se inclinando diante dele. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho com eles e falou-lhes asperamente, disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isto é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviais um de vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em prisão por 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim o fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E Rúben respondeu-lhe dizendo: Não vou-lo, dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes desse comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o trigo sobre os jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco.
e disse a seus irmãos: devolveram o dinheiro? E ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos homens espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, e eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrego em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Então ele tinha medo, né, gente, de perder também o seu outro filho. Gente, que passagem mais linda, né? O que Deus fala conosco aqui nesse dia de hoje? Que, primeira coisa, que José reconheceu aqui os irmãos dele, né? E ele foi o quê? Ele foi generoso com os irmãos. Por quê? Porque os irmãos não judiaram dele, os irmãos não venderam. Se ele tivesse guardado consigo a raiva, a ira, a mágoa, o rancor, ele não teria ajudado os irmãos nesse momento. Mas ele manteve seu coração puro. Ele manteve seu coração no Senhor. O que ele fez? Além dele dar o mantimento que eles necessitavam, a comida que eles precisavam, ele também devolveu o dinheiro que eles tinham levado para comprar a comida. Olha quanto é profundo tudo isso, né? Quantas vezes nós mesmos, né, sofremos várias afrontas dentro da nossa própria família e às vezes ficamos guardando ira, guardando ódio, guardando mágoa, não perdoando essas pessoas e fazendo com que essas pessoas habitem dentro do nosso coração, fazendo com que o nosso coração não seja puro. Então hoje é dia de quê? De liberar perdão para manter o nosso coração voltado para Deus. Porque quando estamos com o nosso coração em Deus, tudo na nossa vida prospera. O não perdão é um ato que você pode às vezes estar praticando que faz com que sua vida fique travada, paralise as coisas na sua vida. Não perdão para os irmãos, não perdão para um pai, não perdão para uma mãe. Então não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Todos fazem o melhor que pode com aquilo que consegue fazer. Ninguém dá o que não teve, né? Então quando a gente começa a ter esse entendimento, começamos a nos soltar dessas amarras, né? Porque ele poderia ter guardado mágoas, mas porém não. Ele foi muito generoso. Ele foi muito amoroso com os irmãos dele. E olha que os irmãos não sabiam que era ele, né? Até que nesse momento da história ainda não foi contado. Eles ainda não descobriram. Mas mesmo assim, ele preferiu, ao invés de maltratar, judiar dos irmãos, né? Ele preferiu ser generoso. Apesar que ele deixou eles um tempinho lá, né? Preso lá na prisão, ficou lá por 3 dias, né? Conta aqui na passagem para depois tirá-los de lá. Mas a restituição que ele fez foi muito generosa, foi muito boa e com certeza os irmãos foram muito bem cuidados, apesar de estarem no local, né, lá onde eles ficaram na prisão. Então, assim, o que eu queria te dizer no dia de hoje? Que você aumente o tamanho da sua fé, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele pode todas as coisas por você.
Pensa aí pra você ver, naquele momento lá quando eles estavam passando fome, só tinha um lugar lá onde tinha comida, né? Onde eles poderiam ir buscar, que era no Egito, Canaã. Todo o povo ali estava passando fome, não tinha nenhum mantimento, não tinha nenhum alimento. E mesmo assim, Deus permitiu que eles tivessem um alimento ali. E hoje eu quero edificar o tamanho da sua fé. O tamanho da sua fé é o tamanho do seu milagre. O tamanho da sua fé é o tamanho dos passos que você começa a dar. Antes de você dar seus passos, peça em oração. Peça para que Deus abra os caminhos. Peça para que Deus te mostre. Peça para que Deus te dê direção. Peça que Deus traga até você aquilo que você precisa. Porque Deus, Ele está vivo e Ele é presente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina. Como Ele restituiu na vida daqueles irmãos, Ele pode restituir tudo na sua vida. Ele pode te mostrar o caminho, Ele pode te dar a direção. Às vezes você não está vendo opção nenhuma aqui agora. Mas Deus pode te dar a direção daquilo que você precisa fazer. Ele pode te dar o caminho daquilo que você precisa fazer. Ele pode abrir as portas para você. Ele pode abrir o mar para você passar. E se Ele não abrir o mar, Ele faz você andar sobre o mar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina. Então você precisa de quê? Você precisa apenas crer. Crer é criar a crença certa dentro de você, porque aquilo que você acredita acontece na sua vida. E aí que é o nosso erro, às vezes ficamos pensando em tantas coisas negativas. Quando pensamos coisas negativas variadas vezes, estamos edificando aquela fé na nossa vida de que aquilo é verdade. Assim também quando pensamos positivamente. Quando estamos pensando positivamente, estamos alinhando a nossa mente com a mente de Deus. Porque a mente de Deus é de abundância. É de abundância em tudo. Então, quando a gente alinha nossa mente com a mente de Deus, a gente começa a pensar mais positivo sobre as coisas. A gente começa a acreditar mais que aquilo ali vai dar certo. E quando acreditamos, criamos essa crença positiva dentro de nós. Se for necessário, comece a falar para você mesmo, porque sua mente te ouve. E ela é muito mais inteligente do que você imagina. Deus nos deu o poder de ter uma mente poderosíssima para te levar a qualquer lugar que você deseja estar. Então comece a acreditar mais em você, acreditar mais na sua mente, acreditar mais na sua capacidade e nunca deixar de orar. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Tem bocas que saem palavras apenas para destruir. Abra sua boca apenas para profetizar coisas boas na vida das pessoas, porque quanto mais você profetiza na vida do outro, mais abençoado você será. Tudo aquilo que você faz aqui no universo volta para você. Não se importe se tem alguém que fez algo contra você, porque vai voltar para a vida dessa pessoa. Então não se preocupe com os seus inimigos, porque até dos seus inimigos Deus está cuidando para você. Pode confiar que Ele está te protegendo em qualquer lugar por onde você vá. E o que Ele pede de você? Apenas intimidade. Seja íntimo do Senhor, seja amigo do Senhor. Ele é e sempre será o seu melhor e maior amigo. Crie momentos junto com Deus durante seu dia. Eu gosto de orar pela manhã e gosto de orar pela noite também. Mas durante todo o dia eu procuro estratégias para poder me conectar com Deus e que você busque isso na sua vida também, estar conectado à espiritualidade. O plano espiritual é muito mais real do que o plano físico. Então vocês não têm noção da força, do poder que é você viver conectado com a fonte divina, a fonte de água pura e cristalina, de onde vem toda a força, vem toda a coragem, vem todo o poder. Se conecte a Deus e confie. Ele está agindo a seu favor o tempo inteiro. Saia do controle, solta um pouquinho, não queira fazer tudo do seu jeito não. Deixa Deus fazer por você, entrega para Deus. Para de entregar e pegar, entregar e pegar, entregar e pegar de volta. Deixa que Ele faz o desenho perfeito da sua vida. Não trave o fluir natural das coisas aqui do universo. Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E Ele tem um propósito especial para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso, Ele tem algo sobrenatural para você viver. Se permita. Hoje eu te falo, saia um pouquinho do controle e edifique dentro de você, dentro da sua mente, a crença certa. Mais uma vez eu volto a repetir Romanos 12:2. Transformai-vos pelo poder da renovação das vossas mentes e provai quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Creia, Deus tem um futuro extraordinário para você. Pare de olhar para o lado das coisas que você não quer. Olhe para o lado das coisas que você quer. Comece a sonhar acordado com as coisas que você quer. E você vai ver o que pode te acontecer, o que vai te acontecer. Eu te garanto que a hora que você começar a olhar a vida de uma forma mais positiva, coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Tente,
Comece hoje mesmo. Alivie aqui primeiro, liberando perdão para você ficar mais leve. E depois comece a mentalizar coisas boas na sua vida. Isso vai atrair muitas e muitas e muitas oportunidades. Muitas coisas extraordinárias vão te acontecer.